Algo mudou nos bastidores da Audi. E dessa vez, a movimentação partiu diretamente de Gabriel Bortoleto. Depois de semanas de pressão, problemas técnicos e sinais claros de instabilidade dentro do projeto, o piloto brasileiro parece ter tomado uma atitude decisiva. Uma jogada silenciosa, estratégica, e que pode mudar completamente o rumo da equipe. Mas o mais impressionante é que tudo isso acontece justamente antes do GP do Canadá. Uma pista que pode definir se a crise continua ou finalmente começa a acabar. Hoje você vai entender qual é o novo plano da Audi, como Bortoleto entrou no centro dessa mudança, o que está acontecendo nos bastidores da equipe, e por que o Canadá pode se transformar em um verdadeiro ponto de virada. Mas segura até o final. Porque existe um detalhe técnico nessa estratégia, que praticamente ninguém percebeu, e que pode explicar por que a Audi começou a agir tão rápido. Primeiro, precisamos entender o tamanho do problema. A Audi vinha acumulando sinais preocupantes. Oscilações de desempenho, problemas de equilíbrio, falhas de entrega de potência, dificuldade de consistência. E isso começou a afetar não apenas resultados, mas confiança. Agora pensa comigo. Na Fórmula 1, quando a confiança desaparece, o carro parece pior do que realmente é. E foi exatamente isso que começou a acontecer. A equipe entrou em uma espiral perigosa. Mais pressão, mais mudanças, mais instabilidade. E quanto mais tentava corrigir rápido, mais confuso o projeto parecia ficar. Agora vem a parte mais interessante. Foi nesse momento que Bortoleto começou a assumir um papel muito maior dentro da equipe. Não apenas como piloto, mas como referência técnica. E isso chamou atenção imediatamente. Porque normalmente, esse tipo de protagonismo aparece em pilotos extremamente experientes. Mas os bastidores indicam que Bortoleto começou a participar ativamente das discussões de desenvolvimento. Feedback mais detalhado. Leitura precisa de comportamento do carro. E principalmente, direcionamento claro sobre onde estavam os problemas. Agora vem o ponto mais absurdo. A Audi percebeu que algumas mudanças feitas recentemente, na verdade pioraram o equilíbrio do carro. E foi aí que surgiu o novo plano. Voltar para uma filosofia mais previsível, mais estável, menos agressiva, mas muito mais consistente. Agora pensa. Na Fórmula 1 moderna, um carro equilibrado vale mais do que um carro instável e rápido por poucos momentos. E parece que Bortoleto entendeu isso antes de muita gente. Agora vem a parte mais intrigante. O Canadá pode ser o teste perfeito para essa nova abordagem. Porque Montreal exige exatamente aquilo que a Audi vinha sofrendo para entregar: estabilidade em frenagem, boa tração e previsibilidade em mudanças rápidas de direção. Ou seja, a pista vai expor imediatamente se o novo plano realmente funciona. Agora vem o detalhe que pouca gente percebeu. A mudança não parece ser apenas técnica. Parece mental. Porque a equipe começou a reduzir o nível de experimentos extremos. Menos desespero. Mais clareza. Mais direção. E isso pode mudar completamente o ambiente interno. Agora pensa no impacto disso. Uma equipe pressionada, com um piloto crescendo rapidamente, e finalmente encontrando um caminho mais lógico de desenvolvimento. Isso pode transformar o clima inteiro dentro da garagem. Agora vem a parte mais pesada dessa história. Se o Canadá der errado, a pressão explode. Porque a Audi já está começando a sentir questionamentos fortes sobre ritmo de evolução. E quando uma equipe entra nesse tipo de ambiente, cada corrida vira julgamento. Mas ao mesmo tempo, se der certo, o cenário muda completamente. Aliás, se você gosta desse tipo de análise profunda sobre bastidores, telemetria e evolução técnica na Fórmula 1, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Biru Speed F1 a gente mostra o que realmente está acontecendo por trás dos resultados. Agora, voltando. Foi nesse ponto que a figura de Bortoleto ganhou ainda mais importância. Porque os engenheiros começaram a confiar muito no feedback dele. E isso é gigantesco.
Na Fórmula 1, pilotos capazes de ler o carro corretamente aceleram o desenvolvimento. E parece que a Audi começou a perceber exatamente isso. Agora vem o ponto mais impressionante. Mesmo em meio à crise, os dados mostram que Bortoleto continuava extraindo desempenho acima do esperado. Isso significa uma coisa: o potencial do carro talvez nunca tenha sido tão ruim quanto parecia. O problema estava em entender como acessar esse potencial. E o novo plano parece focado exatamente nisso. Agora pensa comigo. Talvez a Audi tenha passado semanas tentando criar um carro extremamente agressivo, quando na verdade precisava de algo mais utilizável, mais previsível, mais confiável para o piloto atacar. E isso explicaria muita coisa. Agora chegamos ao verdadeiro coração dessa história. O Canadá pode ser mais do que apenas uma corrida. Pode ser o momento em que a Audi descobre se finalmente encontrou direção técnica, ou se ainda está perdida. Porque pistas como Montreal não escondem problemas. Elas revelam tudo: frenagem, tração, estabilidade, entrega de potência. Tudo será testado ao limite. Agora vem outro detalhe importante. A equipe parece mais unida internamente. E isso talvez seja consequência direta da postura de Bortoleto. Mais calma, mais foco, mais clareza nas análises. Porque quando o piloto transmite confiança, a equipe inteira muda comportamento. E isso pode ser decisivo. Agora vem a pergunta mais importante de todas. Estamos vendo apenas uma tentativa de reação, ou o início real da recuperação da Audi? Porque existe uma diferença enorme entre apagar incêndio e encontrar caminho sustentável. E o Canadá talvez entregue essa resposta. Agora pensa no tamanho dessa oportunidade. Se o novo plano funcionar, a narrativa muda completamente. A crise vira aprendizado. O caos vira evolução. E Bortoleto passa a ser visto não apenas como piloto rápido, mas como peça central do crescimento da equipe. E isso muda tudo. No fim das contas, essa história revela algo muito maior do que apenas ajustes técnicos. Revela como a Fórmula 1 é construída em confiança, direção e capacidade de reagir sob pressão. E talvez, a Audi esteja chegando exatamente naquele momento que define projetos. O momento onde tudo afunda, ou finalmente começa a funcionar. Agora eu quero saber de você. O Canadá será realmente o começo da recuperação da Audi, ou a crise ainda está longe do fim? E mais, Bortoleto já virou a principal peça do projeto, ou ainda é cedo para colocar esse peso sobre ele? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo vídeo.